vai contribuir para o estudo preditivo de doenças e para o combate ao câncer do colo do útero, quando a anomalia ela é identificada muito recente, né? As chances de cura são muito altas. Então, esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma plataforma online que compartilhe uma nova base de dados, possibilitando a geração de modelos computacionais, né, de geração de modelos de classificação e segmentação celular, através da criação de um software mais robusto, que possua alta coesão e baixo acoplamento entre seus módulos, que seja escalável e de fácil manutenção, e que também ofereça uma abordagem para a realização de procedimentos de diferenciação celular, tanto para o procedimento de diferenciação celular, quanto para a detecção de lesões em células, oferecendo também uma boa experiência de uso. Ele tem como objetivos específicos realizar pesquisas sobre bases de dados de imagem e usabilidade, né? Comparar a proposta atual e as soluções existentes no mercado, recriar a plataforma, depois selecionar uma metodologia de avaliação de usabilidade para verificar os ganhos, né, na usabilidade do sistema, segundo critérios específicos, realizar testes funcionais, coletar os feedbacks, né, obtidos desses testes e realizar melhorias necessárias na plataforma, e realizar os testes de usabilidade comparando os resultados das avaliações realizadas nas versões antiga e na nova versão que foi desenvolvida nesse trabalho. Para apoiar o desenvolvimento da plataforma, foi feita uma pesquisa a respeito das bases de dados que já existem e que são mais comumente mencionadas. Nós temos, por exemplo, a base Arlev, que é a base mais utilizada, né? Temos a Erudit, a LHC, a base do ISBN e a ACTEP. Essas imagens representam uma amostra do que essas bases oferecem como recurso. Então, é possível ver que algumas oferecem imagens com uma célula, com recorte de células, com várias células, né? E aqui no próximo slide eu tenho uma tabela que mostra quais características cada base de dados possui. Esse projeto se destaca pelo fato de atender a todos os requisitos, todas as características levantadas, exceto a citologia em meio líquido, né, que é um processo onde o material coletado ele é acondicionado em um líquido especial para preservar as propriedades do mesmo, para ele poder ser analisado posteriormente. A base proposta nesse trabalho não possui citologia em meio líquido, porque não é a proposta da base. A proposta dela é possuir imagens obtidas do exame tradicional de Papa Nicolau. Então, podemos perceber que a base proposta nesse trabalho, ela é pública, faz uso de imagens reais, possui imagens segmentadas, classificadas, existem diversas células por imagem, diferente de outras bases, existe diferenciação entre células normais e anormais, e existe um conjunto de imagens para teste e para treinamento. Falando do processo de desenvolvimento, nós temos a plataforma CRIC, né, o grupo CRIC como um todo, que é uma parceria entre citologistas e pesquisadores da área computacional da UFOP, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Berkeley, a Universidade da Califórnia. Esse projeto, o CRIC, investiga metodologias computacionais aplicadas no setor da saúde do curso de graduação de farmácia da UFOP. E ele visa a criação de uma plataforma computacional colaborativa, que envolve a recriação de uma base de imagens pública, composta por células cervicais, que visa apoiar na análise e no combate do câncer do colo do útero. Então, o CRIC, como já dito, é uma plataforma online, e esse trabalho se preocupou em reconstruir a plataforma e propor melhorias no módulo da base de dados. Ele também possui um outro módulo, que é o módulo de aprendizagem, mas esse módulo não foi tratado nesse trabalho. É importante destacar que já existia uma versão anterior do sistema, porém, ela tinha inúmeras deficiências e fragilidades, então foi feita uma reconstrução do zero, a partir do zero, de todo o sistema, sem que fosse possível aproveitar nenhum tipo de algoritmo, e a única coisa que foi aproveitada foi o layout e o design da interface para a interação com o usuário. A base de dados do CRIC conta atualmente com 400 imagens classificadas, 115 imagens segmentadas, um total de 17.194 células analisadas, das quais 11.394
foram classificadas como células normais e 5.800 foram identificadas como células lesionadas. A base de dados, ela oferece uma melhor organização de dados e também padronização, sistematização, agilidade e eficiência em processos laboratoriais, né? É importante falar que essas imagens foram classificadas, rotuladas e segmentadas por 4 especialistas, né, especialistas humanos, segundo o protocolo de normalização Bethesda. Bom, inicialmente foi feita uma análise na antiga versão do sistema para verificar a viabilidade da incrementação do mesmo. Então, foi feita uma pesquisa de usabilidade, onde foram levantados diversos problemas, e a proposta inicial era evoluir o sistema. Mas, baseado no resultado da avaliação, foram identificadas diversas funcionalidades que estavam quebradas ou inconsistentes, diversos bugs, problemas de arquitetura, né, no sistema, inconsistência nos requisitos funcionais e falta de padronização, tanto em termos de engenharia, quanto de padrões de interface. Todos esses fatores dificultaram muito a evolução do produto, e isso abriu possibilidades para se pensar no desenvolvimento de uma nova versão para a plataforma. Então, o processo de idealização da nova versão considerou diversos aspectos, como a arquitetura do sistema, a engenharia de software associada ao sistema, o protocolo de comunicação, os módulos do sistema, né? Então, foi pensado o desenvolvimento para a nova versão utilizando o estilo arquitetural REST e usando o protocolo de comunicação HTTP, né? Em conjunto, e isso oferece um roteamento assíncrono de requisições, de modo que o servidor do sistema consegue atender diferentes requisições e não necessariamente ter que resolver uma para depois pegar a seguinte. Ele recebe uma requisição, delega para uma thread e está disponível para receber outra. Então, isso ajuda muito a manter eficiência no sistema e evitar gargalos e sobrecargas no sistema. Essa nova versão do sistema possui responsabilidades bem definidas, possui uma separação clara entre as camadas de apresentação, de lógica de negócio e de dados dentro do sistema, possui uma maior modularidade e escalabilidade do sistema, e diversos padrões de projeto, né, da engenharia de software foram utilizados para construir um software robusto, escalável e de fácil manutenção. O processo de desenvolvimento da plataforma englobou os seguintes aspectos. Primeiro, o entendimento do negócio associado ao projeto, entender o que é o CRIC. Depois, a definição dos atores do sistema, pois na versão antiga não existia uma definição clara disto. Realizar a validação dos requisitos do sistema, para saber se eles realmente deveriam ser implementados da forma que eles existiam na versão antiga, e corrigir, talvez, eventuais requisitos que não estavam bem definidos. Depois veio a elaboração do modelo de dados. Depois veio a seleção de tecnologias envolvidas, que atendessem às especificações de arquitetura e do protocolo de comunicação, e o desenvolvimento foi orientado por histórias de usuários. Não foi utilizada a metodologia ágil Scrum, por exemplo. O desenvolvimento foi orientado ao Kanban, né? Então, eram geradas tarefas e as tarefas eram consumidas à medida que o sistema fosse evoluindo no processo de desenvolvimento. Nesse slide, tem uma representação dos atores do sistema na imagem esquerda e do diagrama de caso de uso direito. À esquerda, nós podemos ver que temos o usuário mais básico, né, do sistema, que é o usuário base, e a partir dele temos 3 especializações, que é o administrador, o citopatologista e o visitante. Temos também o analista, que é uma especialização do citopatologista ou do visitante. E à direita, no diagrama de casos de uso, ele nos mostra qual visão do sistema cada usuário tem acesso, ou seja, o que ele enxerga dentro do sistema e com o que ele consegue interagir dentro do sistema. Dando sequência no processo de desenvolvimento, o passo seguinte foi a elaboração do modelo de dados, e o processo ocorreu da seguinte forma. Primeiro foi feita a definição do minimundo, que foi a criação do contexto de uso do banco de dados para a aplicação. Em seguida foi elaborado o diagrama entidade-relacionamento estendido, seguido do dicionário de dados. Depois foi criado o relacionamento entre as entidades do sistema. Em seguida foi feito o mapeamento do diagrama para o esquema relacional. Na sequência foram definidas as restrições de integridade, que vão estabelecer as regras de como será o comportamento do banco de dados em relação às entidades.
E, por fim, foi feito um mapeamento do esquema relacional para o esquema físico, que gerou o script de criação do banco de dados na linguagem selecionada. Esse diagrama é uma representação completa do diagrama RE, né, entidade de relacionamento do banco de dados. Então, ele mostra ali como a entidade de usuário se especializa e como ela se relaciona com as outras entidades do sistema. Analisando de uma forma melhor detalhada, nós temos ali o usuário base, que ele pode se dividir entre administrador e ou citopatologista ou visitante. E um citopatologista ou visitante, ele é um analista dentro do sistema. É importante destacar essa diferenciação, porque na versão antiga, essas responsabilidades não estavam claras nem bem definidas. E isso tornou muito difícil realizar a análise de dados do sistema de uma maneira que não fosse tão onerosa, né? E na maioria das vezes muito dificultada. Essa outra imagem dá um foco maior na parte inferior do diagrama, né, que mostra a entidade imagem, que é a entidade principal do sistema, em relação aos dados que a cercam. Por exemplo, as células que a compõem, as lesões e classificações que a célula possui, e as operações de segmentação e classificação que a célula pode possuir também. O passo seguinte foi a definição das tecnologias de desenvolvimento. Então, para atender os requisitos arquiteturais, o Angular foi escolhido como framework de desenvolvimento do lado do cliente, né, no front-end. E nesse projeto foram utilizados diversos conceitos da engenharia de software, como injeção de dependências, a programação reativa, que possibilita uma forma de programação assíncrona, fazendo uma combinação com os padrões Observer e Iterator, né, fazendo bastante uso também de programação funcional para gerenciar eventos. Do lado do servidor, o sistema foi desenvolvido em Node.js, que é um ambiente de tempo de execução de código JavaScript também, que faz uso de programação assíncrona por padrão. Isso gera muita eficiência no sistema para atender requisições. E ali também foram aplicados alguns padrões de projeto, como o padrão executor, em que a lógica de negócio fica encapsulada e um módulo do sistema fica responsável por resolver aquela regra de negócio. Temos também o padrão repository, né, repositório do inglês repository, que encapsula toda a camada de dados e abstrai a comunicação com o banco de dados. E o MySQL foi a linguagem de banco de dados selecionada para realizar a implementação da plataforma. Bom, sobre os resultados que foram alcançados, inicialmente é importante destacar que as heurísticas mais impactadas foram o design estético e minimalista, a prevenção de erros, o reconhecimento em vez da lembrança, a liberdade e controle de usuário, a consistência e a padronização, ajuda e documentação e a visibilidade do estado do sistema. Vale dizer também que muitos problemas que foram corrigidos, que impactam nessas heurísticas, foram problemas que foram corrigidos do lado do servidor da aplicação, tanto em termos de desenvolvimento, arquitetura e engenharia, quanto da documentação que foi desenvolvida que não existia antes. Então, aqui eu vou fazer uma relação do antes e depois da plataforma, destacando alguns pontos. Aqui na tela inicial, antes do login na versão anterior, tínhamos simplesmente problemas estéticos, que era, por exemplo, uma barra de rolagem horizontal, que não deveria existir no sistema. Isso é um problema estético, mas é um problema de interface, que na versão seguinte, né, na versão posterior do sistema, esses problemas foram corrigidos, deixando a tela um pouco mais limpa também. Ao fazer o login, basta clicar no botão login, é aberta uma pequena janela modal, onde o usuário insere os dados para se autenticar e entrar no sistema. Essa é a tela inicial antes do login na versão anterior. Podemos perceber que a barra de rolagem continua nessa versão e existe um problema de layout também no menu. Ele não está alinhado de forma correta com a seção do menu, né? E existem ali links no menu que estavam sem função. Eles mandavam para uma página que ela não tinha um propósito bem definido, então isso poderia gerar confusão ao usuário durante a interação com o sistema. Isso foi corrigido na versão seguinte, né? Só ficou no menu os links que realmente eram importantes para a plataforma. Essa aqui é a tela sobre o Crick, né? About Crick, na versão antiga do sistema. E ali, aquela imagem ali embaixo representa uma árvore que ela mostra como as lesões
evoluem, né, em um epitélio, em uma célula, por exemplo. E essa árvore, ela é muito larga, então existe uma barra de rolagem para que a pessoa tinha que rolar essa barra na horizontal para conseguir analisar essa árvore. E pelo fato dela não caber inteiramente dentro da tela, isso gerava uma dificuldade muito grande para visualizar os dados. Na versão seguinte da plataforma, isso foi corrigido, né, criando uma nova representação dessa informação. Essa aqui é a tela de listagem de imagens na versão anterior. Tínhamos diversos problemas aqui. O que mais impactava é que as imagens eram recuperadas do sistema todas de uma vez e lançadas todas de uma vez na tela. Então, a tela demorava muito para ser carregada e o sistema travava, né? Esse problema foi corrigido na versão seguinte pela criação de um sistema de paginação em que você exibe apenas uma porção das imagens de cada vez e você pode navegar entre páginas para buscar a imagem escolhida. Essa é a tela de classificar de realizar exibir uma classificação, uma segmentação de célula da versão antiga. Então nós temos alguns problemas ali que a gente tem um menu drop-down que ele era aberto e por cima da imagem que estava sendo visualizada tinha um botão de excluir do lado do drop-down e é um botão perigoso que você poderia acabar excluindo dados de segmentação de outro analista. Bastava escolher o nome dele no menu drop-down à esquerda, então isso era uma situação de risco. Isso foi corrigido na versão posterior, onde o menu com informações a respeito das segmentações foi colocado à esquerda, tem um botão de deletar destacado na cor vermelha e mensagens para que o usuário esteja ciente da operação que ele está realizando e não cometa nenhum erro por acidente. Essa próxima tela mostra um exemplo de como registrar uma classificação, né? A partir do momento que você realiza o registro na tela, é aberta uma janela modal, onde você escolhe as opções de segmentação e salva o registro. Essa é a tela de detalhes de uma imagem classificada na versão antiga do sistema. É possível perceber que ali no topo da página as informações estão dispostas de forma aleatória, os botões de renomear e de apagar estão ali pertinhos um do outro. E de uma forma perigosa também, né, porque o usuário pode clicar por engano em um daqueles botões. Os campos com informações são campos de entrada, de input, então facilmente alteráveis, podendo acabar gerando uma inconsistência nos dados também por acidente. Isso foi corrigido na versão seguinte da plataforma, em que os dados a serem exibidos ficam à esquerda e no modo somente leitura. Você precisa acessar os botões de update para alterá-los, ou de delete para remover um registro. E também existe mensagem de confirmações para evitar que uma ação acidental seja realizada. Esse é um exemplo de como realizar uma classificação. Basta clicar em um ponto da imagem, escolher o código da doença associado àquela célula e salvar o registro. Uma operação muito simples. E essa é a página Atlas, que é uma página contendo informações de diferentes epitélios e de imagens com descrições de doenças a respeito de doenças que foram identificadas para aquelas células. Essa página, ela contribui, né, de uma forma informativa para o usuário que está acessando o sistema. Essa é a tela de downloads na versão antiga. É possível perceber que ela tem diferentes opções de downloads, contudo, as opções os requisitos estavam quebrados e não tinha um feedback do sistema, você não sabia se o processo de download estava sendo realizado ou se o sistema tinha travado. E na versão anterior, inicialmente você tem apenas uma opção de download, que é fazer um download de todas as imagens da base, mas assim que ele é clicado, você tem uma mensagem dizendo que a operação pode demorar, e o sistema te dá um feedback dizendo que a operação ainda está em execução, enquanto ela não termina. Bom, falando agora da avaliação da plataforma, foi feita uma avaliação de usabilidade, né, e ela foi conduzida com as seguintes características, né, através de questionário de caráter quantitativo, foi feita uma avaliação nas duas versões da plataforma, depois foi feita uma análise dos resultados obtidos na avaliação, e foi calculado o percentual de melhoria na usabilidade da plataforma na versão nova em relação à versão anterior. O objetivo era verificar as melhoras no critério de usabilidade, na consistência dos requisitos e se de fato houve melhora na interação. O procedimento da avaliação ocorreu da seguinte forma: foi disponibilizado um roteiro para guiar a avaliação do avaliador, ele interagiu com as duas plataformas, avaliando as duas, ele preencheu um formulário para cada avaliação realizada, e isso foi coletado como feedback, foi feita uma compilação dos dados, uma comparação dos resultados, e em seguida o cálculo para verificar se houve melhora na usabilidade.
A estratégia para realizar o cálculo de melhoria foi através do cálculo da média ponderada, que é um método matemático, né, utilizado para obter uma nota atribuída pelos respondentes a cada questão, onde as notas variam numa escala de 1 a 5, e os pesos associados a essas notas são a porcentagem de respondentes que atribuíram essa nota a determinada questão. Então, após a compilação desses dados, nós temos duas tabelas. À esquerda, é possível perceber que há um espalhamento maior dos valores entre as notas 1 e 5, que demonstra que a média, né, de resultado para cada questão, ela fica mais baixa. Enquanto no gráfico à direita, há uma concentração maior de porcentagem de respondentes entre as notas 4 e 5, o que já nos mostra que, aparentemente, houve sim uma melhora nos resultados da avaliação na versão nova da plataforma em relação à versão anterior. Então, em termos de valores, nós temos uma nota média geral de 2.802 na versão antiga da plataforma, que equivale a 56,04% do valor máximo da análise de usabilidade que poderia ser atribuído, enquanto na versão nova, a nota média geral ficou em 4,752, equivalendo a 95,04% do valor máximo que se poderia obter nessa avaliação. E isso nos mostra que houve uma melhoria de 69,59% nos níveis de usabilidade da plataforma. Esse gráfico de linhas é uma representação visual, né, onde a linha azul é uma representação da tabela que tem os resultados da avaliação da versão anterior do sistema, e a linha laranja representa os resultados obtidos na avaliação da nova versão. Então, é possível perceber um grande distanciamento entre as linhas do gráfico, mostrando que a melhora nos níveis de usabilidade foi realmente significativa. E as conclusões, né, que foram levantadas foi que a recriação da plataforma foi um grande desafio, mas que ela contribuiu fortemente para que os requisitos do sistema passassem a funcionar de forma adequada. Isso possibilita a expansão do produto de uma forma muito mais simplificada, pois as coisas estão muito mais modularizadas, o sistema está muito mais modularizado, muito mais consistente, né? O que foi utilizado de arquitetura e engenharia de software no sistema contribuiu bastante para manter o código eficiente e de fácil escalabilidade. A elaboração do modelo de dados foi uma grande conquista também, porque antigamente não existia nenhuma forma de documentação, né, ou padronização na base de dados, o que dificultava muito a leitura de informações, né? Essa parte de documentação, que foi a documentação do banco de dados gerado, e a documentação da API desenvolvida, de modo que a API pode ser consumida por diversas aplicações clientes, não necessariamente a que foi desenvolvida nesse trabalho. A melhora na usabilidade também foi um fator muito importante, porque diminuiu muito aquela frustração do usuário durante a interação com o sistema, né, por conta dos problemas que aconteciam e que não era possível desfazer, ou não era possível resolver, né. Essa plataforma também possui uma grande contribuição em um artigo que está sendo escrito para ser publicado na revista Scientific Data, né, que nesse artigo trata essa questão do combate ao câncer do colo do útero, da análise de imagens, e a base de dados é uma grande conquista e uma grande contribuição no assunto desse artigo, né, e na plataforma CRIC, no projeto CRIC como um todo. E como trabalhos futuros, nós temos a evolução da plataforma, a adição de novas funcionalidades, o refinamento de alguns algoritmos para buscar um pouco mais de eficiência, né, na execução dos mesmos, a adição de mais conteúdo, refinamento de requisitos de interface que possam ser necessários, e a expansão da base de dados, né, de uma forma consistente, de modo que não seja necessário normalizar o banco daqui a algum tempo, porque, dada a estrutura e a documentação que foi feita para ele consegue responder muito bem a mudanças, de modo que não vai virar um modelo assim bagunçado no futuro, né? E aqui eu gostaria de finalizar deixando meus agradecimentos ao FOP, ao Departamento de Computação, ao Departamento de Farmácia, ao CNPq, por todo o apoio, pela bolsa de iniciação científica concedida, e em especial ao CRIC, né, ao nosso projeto, a todos os integrantes pela contribuição,
pela grande contribuição e pelo apoio ao longo desse desenvolvimento, que sem eles, nada disso teria sido feito com a qualidade que foi feita. Então, muito obrigado a todos. E é só. Muito obrigada, Fagner, pela sua apresentação, foi realmente muito boa. Obrigado. Eu queria pedir desculpas por não ter falado